Olá, seja muito bem-vindo ao RS em Pauta desta quinta-feira, com imagens de Canela. Olha a Catedral de Pedra de Canela, 23 graus por lá, tempo parcialmente nublado e a instabilidade deve chegar aí para todo o estado no final dessa tarde, final de tarde desta quinta-feira. Tem alerta de tempestade. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes para vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindos, você que nos acompanha aí por esse Brasil afora, 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país. Também aí, né, pelo 520 aqui para todo o Rio Grande do Sul. Você pode nos acompanhar também ali no nosso canal no YouTube também, no Masper TV. Ativa a notificação, se inscreve lá, tá aí, ó, na sua tela. Tem também lá o nosso perfil no Instagram, com os bastidores aqui da programação da Masper TV, e tem também lá o nosso site maspertv.com.br. Quer mandar sugestão de pauta? Temos também 99517-1412, e obrigado por me seguir lá no meu Cláudio Andrade Jornalista. O RS dessa quinta está no ar. Muito bem, acerta o relógio comigo, agora meio-dia, 2 minutos, horário de Brasília, aqui na capital, temperatura, hein, atualizando para você, 24 graus, tá, escureceu, hein, tá bem fechado o tempo aqui na capital e tem tempestade chegando por aqui. Vamos abrir o programa de hoje falando sobre uma questão delicada, né, porque tem aquele amor e a dedicação de quem cuida de um familiar doente, né, que é uma atitude admirável, mas muitas vezes pode esconder, né, esse trabalho, que é um verdadeiro trabalho, pode esconder um profundo esgotamento. Quando o cuidador adoece, inclusive, né, toda a estrutura acaba desmoronando. E hoje a gente abre o programa discutindo o burnout, né, o burnout aí que é do cuidador, né, que é uma questão que pode acontecer também e fica bem complicado se você não entender, né, e pedir ajuda, inclusive. A gente vai conversar agora com a psicanalista Fabiana Milanês, que já está aqui com a gente. Doutora, obrigado pela participação, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço estar aqui com vocês hoje. Pois então, doutora, a gente tem aí situações, né, onde profissionais cuidam das pessoas com mais idade, jovens há mais tempo, como eu costumo dizer, mas muitas vezes são os familiares, né, os próprios filhos ali, né, ou parentes próximos, e essas pessoas acabam tendo aí e cansa, né, não é um trabalho fácil, só que em função do cuidado acabam aí escondendo verdadeiros esgotamentos aí, né, doutora? Isso, a gente tem, né, um aumento da população idosa no Brasil e isso de forma muito rápida. E o que vem acontecido é que os cuidadores familiares têm assumido essa função. E muitas vezes sem preparação, sem rede de apoio, não é? E sem escolha, não é? Porque as coisas mudam de repente e a pessoa tem que se adequar, se adaptar. Então, essa mudança de ambiente sem preparação gera todo esse desgaste. É como você disse, é importante cuidar de quem a gente ama e é um ato, né, muito bonito, mas gera sobrecarga. Muitas vezes, a gente tem aí estudos que mostram que cuidadores familiares eles têm mais tendência de ter depressão, ansiedade e o esgotamento que você trouxe aqui. Então, a gente precisa olhar para isso de uma forma mais profunda. Verdade. Até eu ia perguntar para a doutora, né, quais são aí, se a gente pode definir os primeiros alertas de que o cuidador, né, está começando a entrar aí em exaustão, né? Quando é que o cansaço comum pode virar uma patologia e que há necessidade, muitas vezes, até de uma intervenção médica, né, doutora? E os primeiros sinais, a gente olha muito para o descanso. Então, se a pessoa consegue dormir, mas não acorda e ainda se sente cansado, é um alerta, não é? A gente olha também para o sono, porque quando a pessoa não dorme, no outro dia ela está esgotada, ela não concentra. E os sinais que tem no dia a dia também de irritação. Então, pequenas coisas que acontecem fora do que estava programado, aquilo deixa aquela pessoa muito irritada, né? Fora que o cuidador normalmente está numa situação
de alerta, porque tudo pode acontecer ali, não está no controle dele, e ele fica muito nesse estado de alerta. E esse estado de alerta consome muita energia, que muitas vezes não depois ele não tem esse tempo de se autorregular, porque o estresse não é algo que aconteceu e passou um tempo e ele conseguiu voltar ao estado normal dele. Normalmente, quando a gente tem uma pessoa que a gente ama na família doente, é um estresse constante, né? E isso é o que gera aí os problemas de ansiedade, depressão e o esgotamento. É verdade, né? E também a gente tem a questão, doutora, do sentimento de culpa, né? Muitos cuidadores aí, familiares principalmente, sentem culpa a, por exemplo, tirar um tempo para si ou admitir, né, que estão cansados aí. Como é que pode se trabalhar a mente aí, entender que o autocuidado não é egoísmo, gente, né? Mas é uma necessidade de quem cuida para poder até cuidar melhor, né? Esse tema é muito importante. A gente tem uma visão muito romantizada, né, muito idealizada, desse cuidado. Às vezes, o cuidado, o sofrimento, o excesso de sofrimento, ele é visto como positivo. E a gente tem que começar a entender que essa pessoa, porque quem está doente é visível e é uma dor muito grande para aquela pessoa que está doente. Agora, o cuidador, ele começa a sentir dores invisíveis, que Ah, não é. são, né, não fica claro ali, então ele é deixado um pouquinho de lado. Então, a gente precisa começar, desde o início, a criar essa política de olhar também para o cuidador, para que ele não se sinta culpado. É claro que nunca é um caminho só do cuidador ou só de quem está de fora, é um caminho em conjunto, né? Eu vejo esse processo como um problema estrutural, e aí a gente pode até dividir isso em duas fases. Primeiro gestão de risco, né? No corporativo a gente chama de sala de guerra. Então, a pessoa está doente, temos uma pessoa doente na família, o que a gente faz? A primeira coisa o que a gente vai fazer aqui para diminuir esses impactos? Chama todo mundo, reúne a família, aí a gente vai ver, dividir tarefas, entender o que cada um pode fazer, tomar decisões rápidas, como é que a gente vai diminuir o impacto para não sobrecarregar uma pessoa só, né? Esse é a gestão aí de conflito, a gestão da crise naquele momento. Mas eu vejo que a gente tem um outro processo que é planejamento, que é a previsão, é a prevenção, na verdade, né? A prevenção. Então, fazer um planejamento, como é que a gente diminui isso de acontecer lá na frente? Então, aí envolve todo um planejamento financeiro, um planejamento da própria saúde da pessoa, como é que eu posso fazer para cuidar da minha saúde, para ter mais autonomia, aí envolve políticas públicas, aí envolve uma coisa que acho que a gente não fala muito, que é cuidar das emoções, porque às vezes a doença não é o principal problema ali, né, naquele momento. Muitas vezes são as fragilidades emocionais daquela família e que na hora da crise aumenta. É verdade, doutor, é verdade. Inclusive o cuidador, né, tem a questão até da sobrecarga financeira, né, porque gera custos ali e muitas vezes impede o próprio cuidador também de trabalhar fora. Então tem até isso também, porque a pessoa vai ter que lidar com a ansiedade financeira também, né, doutora? Isso é um ponto muito importante, porque a gente sabe que a pessoa que está ali precisando de ajuda, às vezes ela depende muito do risco que ela está, do grau que ela está. Dependendo se ela precisa de uma ajuda para fazer uma atividade que ela não consegue fazer sozinha, o cuidador ele vai ter um acesso de horas diferente do que uma pessoa que está, por exemplo, acamada, ou uma pessoa que tem Alzheimer e que precisa daquele cuidado o tempo todo. Então, a gente vê muito acontecer do filho sair para trabalhar, o vizinho chama a polícia, o policial vem e tenta resolver a situação, e aí a gente pensa assim, onde está o problema? Né? Ah, é. Porque cada um está tentando fazer o seu melhor, né? Cada um está tentando fazer o seu melhor. Mas é muito desafiante lidar com essa situação, porque se a pessoa deixa de trabalhar, aí ela gera um outro problema, que pode ser que ela não tenha condições de sobrevivência. Então, é como se fosse não é só um problema, né? A gente tem que olhar para todos os impactos que aquela doença traz. E o financeiro, quando a gente não tem o financeiro, pelo menos para sobrevivência,
isso vai gerar um estresse ainda maior. Então, além do estresse que a pessoa está passando, de ver uma pessoa da família que ela ama indo embora, ela ainda passa por todo esse estresse aí do financeiro e de como é que ela vai lidar com essa situação, não é? É verdade, doutora. Inclusive, a questão da diferença de um familiar cuidando, né, de um outro familiar mais idoso ali, mais velho, e de um profissional é justamente a questão do preparo. Eu estava vendo aqui a questão do luto antecipado, né, em casos de doenças degenerativas, né, o cuidador ele vive num luto ali constante, né? Tem que aprender a lidar, inclusive, com a própria iminência da morte daquela pessoa ali. Então, se você não tiver, eu acredito assim, olha, um preparo emocional ali, ou uma rede de apoio que seja, né, como a gente estava falando antes, doutora, da família, de um profissional médico e tal, para cuidar a cabeça dessa pessoa e preparar ela, inclusive, né, imagina ver um familiar ali adoecendo, né, perdendo ali as condições de uma vida ali todos os dias, né, com uma doença degenerativa. Imagina o impacto emocional que causa numa pessoa isso, doutora. E aí aquela pessoa, porque além um cuidador, né, profissional e um cuidador familiar, a gente tem também essa diferença do envolvimento afetivo. Ah, é. Então, aquele cuidador que está ali, ele está com muitas feridas ali naquele momento. Muitas coisas vêm à tona, vem a culpa, né? Ele acha que ele sempre podia ter feito mais, ele acha Isso. que ele ainda não está fazendo o suficiente. Então, é importante ele trabalhar nesse momento também esse luto, porque é um luto, são pequenos lutos todos os dias. Ele começa a ver aquela pessoa que ele ama já não sendo mais aquele porto seguro, aquela pessoa forte do passado, e aí ele começa a entrar numa tristeza, porque é um ambiente que não está saudável. E aí esse ambiente que não está saudável adoece. Então, eu passei por esse ambiente, né, por esse processo com a minha mãe, que teve um diagnóstico de câncer, e é realmente muito desafiador quando a gente olha para aquela pessoa que a gente ama e a gente quer ver naquela pessoa, não aquela pessoa que ela está ali, mas aquela pessoa que ela foi durante a vida toda. E é muito desafiador. Então, eu gosto muito de falar para as pessoas: lembrem da pessoa que ela foi, que ela era, porque aquele momento não é mais ela. É verdade. Bom, foi um recado importante. Doutora, muito obrigado por participar aqui, né, do programa. Aí a gente tem aí a questão também do livro, doutora. A gente tem um livro também sobre o assunto? Esse tema é um tema que me impacta profundamente, porque, como eu te disse, eu passei por esse processo, né, num diagnóstico de câncer da minha mãe, e passei por todos esses processos que a gente falou aqui, de sobrecarga, né, de irritação, de lutos antecipados. Então, eu coloquei todo esse processo que eu passei, todas essas emoções, toda essa culpa, todo esse envolvimento, esses traumas do passado que vêm à tona, tudo isso virou um livro que chama A Última Viagem, e a gente vai fazer o lançamento desse livro agora, dia 7 de maio, na Livraria da Vila, no Shopping JK, às 18 horas da tarde. Então, convido a todos que estão aqui com a gente para conhecer o livro, conhecer a história, e eu tenho certeza que muitas pessoas passam por isso, e às vezes as pessoas não sentem que podem falar, que podem dizer que não estão bem, que podem pedir ajuda. E o que eu posso dizer é que elas têm todo esse direito de pedir ajuda, porque a gente fica nessa divisão, né, de sentimentos contrários. Um é o amor que a gente sente por aquela pessoa, e outro, muitas vezes, é a vontade de ir embora e de descansar e de sair dali daquele ambiente que não está favorável. E aí acolher esse sentimento que às vezes não é tão bom, que a gente não permite vir à tona, mas que é necessário, porque é esse sentimento que depois que a gente não olha, que adoece. É verdade. Doutora, parabéns pelo trabalho, obrigado por conversar com a gente. E a gente segue, então, batendo um papo aqui outra vez, em outra oportunidade, aqui no RS em Pauta. Tá bom, Eu que doutora? agradeço. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Gente, não é fácil, né? Não tenha problema em pedir ajuda se estiver se sentindo esgotado.
Vamos adiante, meio-dia, 17 minutos, a gente segue conferindo aí o que foi manchete nos jornais principais aqui da capital, começando com o Jornal do Comércio. 92 anos, recuperação judicial segue em alta no estado e no país, né? Um cenário impactado pelo prolongamento aí da Selic elevada, né? O agro e também serviços que lideram os pedidos. Falando também em manchete internacional, a Feira de Hannover ali expõe o protagonismo do uso de inteligência artificial na indústria. Voltando aqui para a capital, a Prefeitura prevê revitalizar aí as praças de Porto Alegre até o final de 2027, né? Melhorando aí o urbanismo da cidade. Temos também no Minuto Varejo, Bela Vista Plaza, em frente à Praça da Incom, vai ser vendido. Também tem um congresso ali falando sobre a comissão que aprova um relatório que permite o avanço da PEC da escala, né? 6x1. Também falando ali do agronegócio, o vazio sanitário de soja evita perdas de até 15% no campo, e o caderno Geração E fala sobre os negócios que buscam aí se consolidar após 12 meses de operação. Manchetes então do Jornal do Comércio, 92 anos, vamos para 0 hora, que tem ali, né, a Copa do Brasil, o Inter vence de virada e traz vantagem para decidir a vaga no Beira-Rio. Falando também sobre a redução na jornada de trabalho que avança na Câmara e a oposição quer compensação. Isso aí vai dar uma... Olha, gente, só quero ver. Também tem ali, né, a questão do CPF pendente, né? Entenda o impacto da declaração do imposto de renda e como resolver. Não deixa para a última hora aí para resolver o seu imposto de renda. Tem também aí a manchete principal sobre a tensão diplomática. Brasil decide retirar credenciais de agente americano após medida contra delegado federal, né? O Itamaraty diz que adotou reciprocidade devido à decisão sumária dos Estados Unidos. Funcionário perderá o acesso à unidade na qual vinha atuando em Brasília. Olha, que atitude mais perigosa, né? E atrapalhada e catastrófica essa conversa do Itamaraty de adotar a reciprocidade. Ah, meu Deus do céu. Ai, Brasil, né? Depois não querem que tenha uma tensão diplomática. Ah, olha, não vou nem comentar. Para fechar aí, Jornal Correio do Povo, o que a gente tem aí no Correio do Povo? Propostas do fim da escala 6x1 avançam na Câmara. PECs que prevêem a redução nas jornadas de trabalho foram aprovadas na CCJ e seguem agora para análise de mérito em comissão especial. Os textos podem ir a plenário no mês de maio, né? Bom, o problema é o seguinte, né? Se for aprovada essa escala, gente, o que pode acontecer é o repasse ali do custo da indústria, principalmente para o consumidor. Olha o que eu estou falando. Falando ainda sobre Hannover, também a corrida da indústria automobilística. Olha que foto ali, é um carro, mas parece um helicóptero, que loucura. Também falando aí sobre o serviço de imigração, né? Diretor-geral da Polícia Federal retira credenciais de policial dos Estados Unidos por reciprocidade. Isso aí não vai levar a nada e vai causar mais problema para a gente. Também falando sobre a Copa do Brasil, de virada aí, intervence aí o Atlético, né, de Minas Gerais, e pode ter a decisão aí aqui no Beira-Rio. E Porto Alegre, falando sobre os sucessivos adiamentos, um novo plano diretor vai ser votado hoje na Câmara, falando sobre o plano diretor da capital dos gaúchos. Muito bem, manchetes então de alguns dos jornais aqui da capital, né, os principais jornais aqui da capital. A gente vai para o intervalo agora, meio-dia, 20 minutos, com imagens de Gramado, 23 graus. Olha ali, ó, já tem um movimento na serra, mas o céu bastante nublado. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações em um instante só. Muito bem, estamos de volta com o RSI em pauta desta quinta-feira. Temperatura em 24 graus na capital. Já subiu, né? Atualizando aí, 25 graus agora nesse momento. Bastante nublado, bastante fechado o tempo. Tem tempestade vindo por aí. Daqui a pouquinho a gente vai dar os detalhes. Mas, por enquanto, a gente segue com Giana Trevisan e o Faz Bem. Olá,
Olá, pessoal, boa tarde. Quinta-feira no Faz Bem, vamos estar falando aí sobre sorriso perfeito, né? Sobre estética e também cuidados com os dentes e especificamente vamos estar falando hoje sobre os alinhadores. Para falar desse tema já está aqui com a gente o nosso colunista aqui da Masper TV, o Dr. Jonas Andrade, que é dentista e vai trazer aí todas as informações para a gente. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Jonas, ao Faz Bem. Tudo bem, Giana. É um prazer estar aqui novamente. Vamos começar então falando, Dr. Jonas, sobre o que são os alinhadores. Inclusive, tu nos trouxe aí para mostrar para quem está assistindo o Faz Bem de hoje, né? Porque sempre tem aquela dúvida, né? O que é o alinhador, o que é o aparelho, né, dentário? Perfeito, Giana. Na clínica, nós temos a cultura, sempre quando vamos fazer um tratamento estético, o mais importante de tudo é a saúde estar em dia e os dentes também. Então, o que é necessário? Os dentes estarem numa mordida adequada, estarem alinhados, melhorar a questão do alinhamento, para poder ter um resultado estético ideal. Então, quando o paciente chega no consultório, procura estética e tem alguns dentes tortos, a mordida não está tão adequada quanto deveria, nós sugerimos o uso dos alinhadores, que são aparelhos ortodônticos transparentes. Então, aqui eu tenho um exemplo no modelo, que eu tenho um alinhador, que vocês conseguem perceber aqui, que eles vão sendo modificados, um jogo de alinhadores por semana ou a cada 10 dias, para colocar os dentes na posição ideal. Então, cada paciente tem um tempo de tratamento adequado. Algumas vezes, com 3 meses de tratamento, a gente consegue o resultado, 6 meses, 1 ano, depende, cada caso é um caso. Aqui eu trouxe também uma caixa de uma paciente nossa, mostrando alguns jogos de alinhadores que eles vão sendo trocados a cada semana no tratamento dela. Aqui é um tratamento de 6 meses para depois a gente pensar na parte estética. É bem interessante, né, doutor Jonas? Porque tu trouxe ali na caixinha, são para vários dias da semana, né? Muitas vezes a pessoa imagina que é um alinhador apenas, né? Não, depende de cada caso. Tem casos que são pequenas correções, pequenos giros, a gente consegue fazer com poucos alinhadores. E a gente consegue mostrar o planejamento para o paciente. Todo paciente que chega no consultório, ele é escaneado e eu consigo mostrar, através de um planejamento, o tempo de tratamento com alinhadores que vai dar para cada paciente. Então, é muito previsível. E, inclusive, para o pessoal de casa acompanhar, a gente tem aí, a produção vai colocar o vídeo do escaneamento para a gente entender, né, doutor Jonas? Já temos ali o vídeo, ó. Perfeito. Aí vocês já estão vendo o escaneamento realizado, né? O escaneamento, no próximo vídeo, vocês vão ver que é uma máquina que a gente passa sobre os dentes e essa imagem é uma imagem real, é uma imagem dos dentes do paciente. E a gente consegue verificar a mordida, a gente consegue ver a oclusão e planejar todo o tratamento ortodôntico. Esse vídeo mostra o equipamento que a gente utiliza no consultório, que é o iTero, que é o scanner dos alinhadores ortodônticos da empresa chamada Align. Nós trabalhamos com os melhores alinhadores que tem no mercado mundial, que é a empresa pioneira, que é a Invisalign. Então, é o que tem de melhor para os nossos pacientes, a gente oferece. E hoje temos várias marcas no mercado, né, doutor Jonas? Existem várias marcas no mercado, marcas que são mais em conta para o paciente, mas depende de cada profissional. Cada profissional escolhe trabalhar com aquilo que está mais acostumado. Nós trabalhamos com a Invisalign, que é a marca pioneira, que dá mais segurança, garantia. Então, nós priorizamos a trabalhar com o que tem de melhor no mercado mundial para os nossos pacientes. Para quem está assistindo Faz Bem dessa quinta e tem interesse, né, em fazer todo esse tratamento estético, alinhar os seus dentes, ele é um tratamento caro? Olha, depende, o caro é relativo. Se o tratamento do paciente é muito complexo, vai levar em torno de 2, 3 anos,
ele acaba se tornando caro, mas se a gente dividir por mês, tu divide, acaba não se tornando tão caro assim. Hoje popularizou muito, as condições de pagamento estão muito facilitadas. Nós temos a opção do paciente pagar o produto, o alinhador, para a empresa da Invisalign, que eles fazem em 18 vezes sem juros, 21 vezes, e o paciente paga os honorários pro profissional, né, para nós lá da clínica. Então, assim, cada caso é um caso. Tem vezes que o caso é mais simples, o tratamento vai ser bem mais em conta, e tem casos que são mais complexos, daí acaba se estendendo por mais tempo. Mas eu sempre digo, é a questão do investimento para a gente, né? O que é o caro? O caro é aquilo que a gente investe e não tem retorno. Quando a gente investe e tem um retorno, é um benefício. E como é que é feita a avaliação do caso do paciente, doutor, antes de partir, né, para esse escaneamento aí 3D? Perfeito. Então, como funciona lá na clínica? Chega o paciente, não estou satisfeito com o meu sorriso, eu quero melhorar, eu não sei o que está acontecendo. Então, primeira coisa, eu faço as fotos do paciente, eu fotografo o sorriso, eu passo o paciente na minha cadeira para eu fazer a avaliação clínica e também faço o escaneamento. Nessa consulta, eu mostro todo, dente a dente do paciente, o que ele precisa fazer. Eu já peço radiografias para a gente ver o check-up de saúde geral. O paciente, para usar um tratamento como esse do Invisalign, não pode ter cárie, não pode ter canal para ser tratado, não pode ter doença de gengiva, o paciente tem que estar com a saúde adequada. Então, a gente primeiro trata a saúde do paciente, depois faz a parte do tratamento com alinhadores e lá no final a gente vê se o paciente ainda precisa fazer estética, porque muitas vezes ele nem precisa. Inclusive, nós temos fotos, depois o pessoal da produção vai mostrar para a gente aí, né, de casos de pacientes do Dr. Jonas, que me comentava que tem alguns pacientes que são imediatistas, né? Já querem o resultado logo. Como é que funciona isso no teu dia a dia? Perfeito. A gente tem que trabalhar um pouquinho a ansiedade do paciente. Tem vezes que o paciente está tantos anos com um problema, quando ele chega no consultório, ele quer resolver para ontem. Ele fala, eu quero resolver para ontem. Bom, a gente precisa estudar cada caso para ver se é viável fazer esse tratamento mais rápido, mas quando ele não é indicado, fazer um tratamento tipo de lentes de contato para um paciente que tem os dentes tortos, projetados para frente ou a mordida não está adequada, acaba se tornando uma iatrogenia, acaba se tornando o quê? É um erro técnico do profissional querer fazer um tratamento sem ter indicação. Certo? Então, é muito importante, pessoal, confiem no profissional, escolham profissionais sérios para seguir um plano de tratamento adequado. Eu sei que muitas vezes a gente quer o tratamento para ontem, mas não é a gente que, por exemplo, não é o paciente que diz o que deve ser feito, e sim um bom profissional que deve decidir o que deve ser feito. Qual é a importância, então, nesse caso, doutor Jonas, do planejamento, né? A pessoa tem que ter um planejamento, vai tratar a saúde primeiro, depois vai partir para a beleza dos dentes. Perfeito. Então, tudo isso é conversado previamente antes do paciente decidir. Explicado, olha, nós temos essa opção de tratamento, a gente vai precisar de tanto tempo para fazer essa parte de saúde, o tratamento com Invisalign e alinhadores vai levar mais tantos meses, e daí sim a gente pode pensar na tua estética lá no final. Cada caso é um caso, né? Os casos são muito bem planejados lá no consultório, então o paciente sabe exatamente em cada etapa ele está seguindo para poder ter o resultado que ele tanto deseja. E quais são os benefícios do tratamento com os alinhadores para quem está assistindo e está pensando lá em te procurar, começar a fazer esse processo, que é sempre tão importante, né, para quem está trabalhando, quem está buscando um espaço no mercado, ter essa questão do sorriso perfeito. A grande vantagem dos alinhadores é que a gente não precisa usar aqueles brackets metálicos na boca, o aparelho tradicional, né? Então, a grande vantagem é a praticidade, que a gente pode tirar para comer, higienizar a boca e colocar novamente. A estética incomparável, né? Porque é muito confortável de usar. E eu sempre digo, o aparelho, o Invisalign, ele funciona muito bem.
só que dentro da boca. O paciente tem que usar o aparelho. A recomendação da empresa é de 20 a 22 horas dia. Então, a gente precisa de um paciente motivado, disciplinado para fazer. E no início, eles têm muita motivação e depois ele vai perdendo um pouco a motivação, a gente vai resgatando. No própria empresa tem aplicativo que o paciente baixa no telefone, ele consegue acompanhar quantas horas de uso que ele está usando o aparelho. Nas consultas de retorno, a gente consegue escanear novamente os dentes do paciente e ver se está batendo com o planejamento. E a gente consegue dar uma chamada no paciente. Olha, tu está atrasado, tu está usando pouco, tem que usar mais. E daí a gente consegue resgatar o paciente para fazer o tratamento. E para o paciente ter essa disciplina, doutor Jonas, tem alguma espécie de desconforto? O paciente estranha no início usar o Invisalign ou não? Não, estranha sim, porque é uma adaptação. Eu sempre digo, qualquer detalhe dentro da boca parece que tem um caminhão, né? Então a gente sente muito qualquer mudança. E como o aparelho ele trabalha sobre pressões controladas, então o aparelho ele entra um pouco justo, apertado, e é essa movimentação, esse aperto que vai modificando a posição dos dentes gradualmente. Então depois ele se acostuma e a gente troca por um novo jogo de alinhador, né, um par de alinhador, para poder fazer uma nova movimentação e ir movimentando gradualmente os dentes na posição que deve ser estipulada. E existe atualmente, né, a gente fala muito aqui no Faz Bem, uma confusão entre os alinhadores e a plaquinha do bruxismo. É legal sempre trazer esse tema aqui, porque a gente fala muito no Faz Bem. Hoje de manhã eu atendi uma paciente exatamente sobre isso, que ela terminou um tratamento ortodôntico com alinhadores, está usando as contenções, né, que é muito parecido com alinhador, só que é um material específico para manter os dentes na posição, e acaba se confundindo como placa de bruxismo. A placa de bruxismo, ela é totalmente diferente, ela tem uma espessura maior, normalmente a gente usa em apenas uma das arcadas, na arcada superior, e ela é mais grossa para poder desprogramar a musculatura, o paciente relaxar, tirar toda essa pressão que fica em volta, né, dos músculos, da articulação do ouvido. Então, a placa de bruxismo é para a gente fazer uma desprogramação muscular e relaxamento, proteção dos dentes também, né? E a contenção Invisalign é diferente. Doutor Jonas, como é que tu vê toda essa tecnologia, né? A gente trouxe ali as imagens do escaneamento 3D, né? Hoje o paciente ele não sente tanto desconforto, tanta dor, né? Quando vai lá fazer o seu tratamento. Como é que tu vê toda essa evolução, esse avanço da tecnologia na área odontológica? É maravilhoso a tecnologia nos auxiliando a comunicar com o paciente, transformar o nosso conhecimento em visualização para o paciente poder enxergar e entender todo o processo. Quando o paciente consegue entender e acompanhar todo o passo a passo do início ao fim, ele acaba interagindo muito com a gente e é muito benéfico. Antigamente, o dentista dizia, você precisa fazer uma restauração, fazer uma coroa, fazer uma limpeza, e a pessoa, mas só um pouquinho, eu vou fazer pela confiança, porque eu confio no dentista, mas ele realmente não está entendendo o que vai ser feito. E com a tecnologia a nosso favor, a gente consegue mostrar isso para o paciente. E na tua clínica, no teu dia a dia, na tua rotina, hoje em dia, o bruxismo ainda é um dos grandes problemas? Todo dia eu lido com o paciente com bruxismo. É impressionante. Quem não tem um certo nível de bruxismo hoje em dia, entre nós mesmos, né? Eu tenho a minha placa de bruxismo lá que eu uso à noite para poder dormir. E o bruxismo é uma condição multifatorial, né? É a questão do estresse, é do dia a dia. A gente não tem como metrificar, não é uma causa única, ela é multidisciplinar. Mas a gente consegue ajudar muito o paciente a tratar o bruxismo, não só com a placa, mas recomendar fisioterapeutas especializados nessa área, né, da região da face. A gente consegue entrar com medicações específicas para poder, por um período curto, para poder controlar a dor do paciente. Tem o uso até da toxina botulínica, que a gente consegue desprogramar um pouco a musculatura para o paciente não fazer tanto apertamento. Então, existem inúmeros recursos para ajudar. E a questão, doutor, da saúde mental,
também é recomendado, né? Porque a gente vê que muitas coisas, muitos problemas dentários estão associados à ansiedade, à depressão. A gente acaba descarregando nos nossos próprios dentes a nossa ansiedade. Além do bruxismo noturno, é muito comum também o bruxismo de vigília, que é o bruxismo diurno. Então, eu tenho esse tipo de bruxismo quando eu estou atendendo e estou muito concentrado. Eu tenho que, só um pouquinho, desencosta os dentes. Os dentes só foram feitos para estarem tocando quando a gente está mastigando, comendo algo. Se a gente não está mastigando, a gente não pode estar tensionando os dentes. Então, temos que ter essa autoconsciência também. E nesses casos, né, é legal tu comentar, quem tem esses problemas associados ao bruxismo, primeiramente tratar, usar a plaquinha para depois usar os alinhadores? Não tem uma ordem específica, mas a gente sempre trata a dor, a urgência primeiro. Se o paciente tem um problema de dor, tudo a gente tenta controlar a crise. Agora ali nós temos as fotos, doutora. Ah, que legal. Esse é um paciente que me procurou para fazer um tratamento dentário que ele não estava satisfeito com a estética do sorriso, queria fazer lentes de contato. Só que a gente consegue ver nesse sorriso, veja bem, os dentes gastos, os dentes tortos. A gente consegue ver que o plano oclusal, o plano de mordida, ele está torto. Então, essa é a imagem de um primeiro escaneamento para a gente poder visualizar, né, a mordida. Olha a mordida profunda que a gente tem do paciente. A gente consegue ver, né? Então, mostrando com fotos, com escaneamento, o paciente consegue enxergar que ele precisa colocar os dentes na posição exata, arrumar os dentes, para depois pensar em fazer estética. Isso é muito importante, a gente corrigir a posição dos dentes antes de pensar em qualquer tratamento com lentes de contato ou enfim. E como é difícil, né, doutor Jonas, estava me comentando, né, que os pacientes chegam com uma ideia totalmente diferente da tua, né, do que eles querem realizar, mas naquele caso ali a gente observa, né, isso o que tem que ser tratado antes. Então, aí o paciente fez o tratamento ortodôntico e colocamos os dentes na posição mais ideal possível e depois foi feita algumas restaurações para deixar o dente do sorriso do paciente como ele gostaria. E ali, nesse caso, não tem como a gente não chegar nesse tema novamente, já que estamos falando em estética, da naturalidade do sorriso, né? A gente comentava das mudanças que estão acontecendo em 2026, é legal. Na pauta anterior, tu falou bastante sobre isso, mas trazer novamente aqui para quem está assistindo faz bem. O que mudou na transformação desse sorriso? Bom, hoje eu sempre tive uma linha de trabalhar com naturalidade, com tratamentos naturais, que se pareçam com dentes mesmo, que a natureza fez. E hoje em dia está se resgatando muito essa questão da naturalidade, fazer tratamentos individualizados, personalizados, de acordo com o que cada paciente precisa. E não aquele exagero de volume, o dente super branco, tudo igual. Não, as pessoas não querem mais isso. Elas querem resultados individuais. E já está tendo, doutor Jonas, reflexos no dia a dia, assim, a pessoa... o que está ocasionando, por exemplo, nos teus pacientes? Tu está vendo mudanças? Eles não trazem mais aquela fotinha, eu quero ficar assim. Isso está revolucionando realmente o mercado da beleza? Revolucionando demais. Hoje em dia, o próprio paciente chega para mim, eu não quero nada artificial, não quero aquele exagero. O paciente chega até o meu consultório, ele já sabe o que quer, né? Então, diferentemente de outros anos que o paciente buscava resultados super brancos, artificiais. Então, o perfil do cliente, a conscientização está muito maior em relação aos tratamentos dentários. Então, já que estamos falando em conscientização, legal sempre destacar que não faz bem. Primeiro, cuidar da saúde dos dentes para depois passar para o planejamento estético. Perfeitamente. E antes de pensar em estética, melhorar a oclusão, a mordida, o alinhamento dos dentes para ter uma condição estável, que dure. Doutor Jonas, para finalizar o nosso Faz Bem de hoje, então, deixa o teu recado final para quem está assistindo, né? Para entender um pouquinho melhor, quem perdeu o início da entrevista, sobre essa questão de planejar, né, o sorriso com alinhadores. Também aonde fica a tua clínica, deixa o teu contato.
Perfeito. A minha clínica fica no Barra Shopping Sul, na Zona Sul de Porto Alegre. Vocês podem entrar em contato pela página do Instagram, o dr.jonasandrade, e também o nosso telefone, que a produção pode colocar aí abaixo para nós. E o que eu recomendo para os nossos pacientes e futuros pacientes que queiram nos conhecer? Venham até nós, esclareçam suas dúvidas, vocês vão ser muito bem atendidos e eu tenho certeza que vocês vão conseguir um resultado natural, com longevidade, que vocês tanto procuram. Muito obrigada, Dr. Jonas, pelas suas informações. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado, audiência. E a gente volta amanhã com mais Faz Bem por aqui, com a nossa colunista, a doutora Luciara Batista, que é ginecologista, e vai trazer também um tema que é bem relevante na atualidade, que é o lipedema. Agora vocês ficam com Cláudio, com a RS em Pauta. Muito bem, obrigado, Giana Trevisan, Dr. Jonas. A gente vai ficando por aqui neste bloco, mas em seguidinha tem mais. Vamos para o intervalo com imagens de Santa Maria do Herval. Olha como está nublado lá o tempo, hein? Tá fechando, 23 graus nesse momento. A gente já volta em seguidinha. RS em Pauta de volta agora, meio-dia, 50 minutinhos, e a gente segue com as notícias do agronegócio. Acompanha comigo. Completa 100 dias na presidência da Farsul. Na última semana, a Farsul apresentou o balanço dos primeiros 100 dias da gestão de Domingos Velho Lopes. O período foi marcado por uma forte atuação técnica para garantir o crédito e a viabilidade econômica do produtor gaúcho diante das crises climáticas. O balanço do primeiro quadrimestre de 2026 destaca a linha de frente da entidade na renegociação de dívidas e na atualização de normas ambientais. Um dos focos principais foi o setor arrozeiro, com a apresentação de 7 medidas emergenciais para mitigar perdas. No campo político, a Farsul entregou propostas ao Senado e ao governo federal para tratar do endividamento rural e das incertezas no acesso ao crédito. A gestão também reforçou a governança interna. Além disso, a Comissão de Mulheres do Agro se expandiu, chegando a 22 grupos regionais. No setor trabalhista, foram concluídas mais de 40 negociações coletivas com reposição salarial média acima de 6%. Para o restante do ano, o desafio da federação será transformar o diálogo com o poder público em resultados práticos para o produtor. Com o resultado da articulação constante da Farsul e Federarroz, o Banrisul oficializou a prorrogação dos custeios com vencimento entre março e agosto de 2026, como comenta o presidente do Sistema Farsul, Domingos Velho Lopes. Caros produtores de arroz do Rio Grande do Sul, nossa mobilização trouxe um avanço concreto. A Farsul e a Federarroz, juntas, seguem trabalhando incansavelmente junto aos governos estaduais e federais e bancos para proteger o setor. Já avançamos muito. Os preços atuais não são fruto do acaso, mas sabemos que ainda há muito trabalho pela frente. Hoje trago uma notícia importante. É uma das 7 medidas que elencamos para evitar a crise de preço no arroz. Precisamos desconcentrar os pagamentos deste período pós-colheita. Isso garante fôlego financeiro para o produtor, mantendo o equilíbrio do mercado e a sustentabilidade da sua atividade. Como resultado direto dessa ação conjunta, dessa articulação, o Banrisul oficializou condições simplificadas para a prorrogação de custeios que vence entre março e agosto de 2026. Para facilitar o acesso, tudo foi desburocratizado. A medida vale para todos, custeios com Proagro, seguro privado ou mesmo sem seguro. O valor será reprogramado em 4 vezes, de setembro a dezembro deste ano. E sem custo extras. Mantivemos os juros originais e não há exigência de entrada. Atenção, este ponto é fundamental. Para esta prorrogação, não é necessário apresentar laudo de perdas. A comprovação será feita internamente pelo banco.
Basta que a operação esteja em dia. Vá até a sua agência e formalize o pedido antes do vencimento da parcela. Lembrando que nada acontece por acaso, este alívio é fruto da união das nossas entidades, Farsul e Federarroz, juntas. Seguimos vigilantes para que o trabalho no campo seja valorizado. Um bom trabalho a todos. A tensão no Oriente Médio cruzou o oceano e chegou com força ao bolso do produtor gaúcho. O salto no preço do petróleo disparou o valor do diesel no Rio Grande do Sul. O reflexo da instabilidade geopolítica global é imediato nas lavouras. Em pouco mais de um mês, o diesel S10 subiu 21% no estado, atingindo a média de R$ 7,23 por litro. O impacto direto nas operações mecânicas deve gerar um aumento de 612 milhões de reais no setor produtivo gaúcho. Segundo a assessoria econômica da Farsul, responsável pelo levantamento, o arroz é a cultura mais atingida. O aumento do combustível representa uma perda de quase 3 sacos por hectare, o que pode comprometer o lucro final do produtor, já que as margens estão muito estreitas. Na soja, embora o impacto por hectare seja menor, o prejuízo agregado no estado passa dos 330 milhões de reais devido à grande área plantada. O estudo também aponta uma disparidade regional. Em Bagé, por exemplo, o preço chega a quase R$ 8,00, enquanto na capital o valor é menor. A Farsul alerta que novas altas podem elevar o prejuízo para mais de R$ 1 bilhão e defende cautela sobre desonerações fiscais, que podem não chegar efetivamente ao produtor e ainda pressionar a inflação e os juros. Foi lançada oficialmente a programação que reúne a FenaSul, a Expo Leite e a Fenovinos no Parque Assis Brasil, em Esteio. No ato, a Farsul foi representada pelo seu diretor administrativo, Francisco Chardon. O evento acontece entre os dias 13 e 17 de maio, com entrada gratuita e foco na integração de cadeias produtivas, como a pecuária leiteira e a criação de ovinos, com projeção de cerca de 3.000 animais participantes. O agronegócio gaúcho registrou alta no faturamento com as exportações de março, impulsionado por produtos de maior valor agregado. Segundo o relatório de comércio exterior da Farsul, o setor faturou mais de $1 bilhão no mês. O agronegócio foi responsável por 66% de tudo que o Rio Grande do Sul embarcou para o exterior em março. O faturamento subiu 9%, chegando a $1 bilhão e 100 milhões. O destaque positivo foi a diversificação. Com a soja em queda, o estado encontrou fôlego em outros setores. As proteínas animais foram destaque no mês. A carne bovina teve alta de 41% no valor com a retomada das vendas para a China. Já a carne suína deu um salto de 74% no faturamento, tendo as Filipinas como principal destino. Milho, trigo e fumo também ajudaram a equilibrar a balança. O arroz teve forte volume de embarques, embora com preços mais baixos que no ano passado. Por outro lado, a soja e os produtos florestais, como a celulose, registraram perdas importantes. A China perdeu espaço e o Egito assumiu a liderança como o principal destino dos produtos gaúchos em março. O balanço da Farsul mostra que, apesar dos desafios globais, o estado está conseguindo abrir novos mercados na África, Ásia e Europa. Brasil e Uruguai avançam no plano de gestão conjunta da Bacia da Lagoa Mirim. Uma oficina binacional realizada em Pelotas reuniu técnicos e autoridades para discutir o futuro do abastecimento, da produção agrícola e da preservação ambiental na estratégica região de fronteira do Programa de Ação Estratégico para os próximos anos. A Farsul esteve representada pelo seu diretor Fernando Rechsteiner, o superintendente Fábio Avancini e a assessora de desenvolvimento sustentável Paula Hofmeister. O Fundesa realizou a assembleia para a prestação de contas e eleição de nova diretoria. O Conselho aprovou as contas do primeiro trimestre de 2026. A assembleia também marcou a eleição de Domingos Velho Lopes, presidente do Sistema Farsul, como novo vice-presidente da entidade. Ele assumiu o cargo com o desafio de fortalecer ainda mais a integração entre produtores e o Serviço Veterinário Oficial. O Conselho também deu as boas-vindas a 2 novos integrantes.
A APIL, que representa as pequenas indústrias de laticínios, e o Instituto Desenvolve Pecuária. Agora, 12 entidades compõem o grupo que decide as estratégias de defesa sanitária das cadeias de proteínas animais do Rio Grande do Sul. O Senar promoveu em Pelotas o segundo encontro voltado para a pecuária de leite realizado pelo programa da ATEG. A atividade reuniu conhecimento técnico e suporte de gestão para fortalecer a bacia leiteira da região sul do estado. Pela manhã, os produtores acompanharam palestras sobre rentabilidade em pequenas propriedades e conheceram cases de sucesso. Na parte prática, o encontro levou os participantes para o campo. 3 estações técnicas focaram no manejo de pastagens perenes, na qualidade do leite e no melhoramento genético do rebanho. A ideia é que, com novas práticas de manejo e controle gerencial, o produtor consiga elevar a produtividade e, consequentemente, a renda da família rural. O superintendente da Farsul, Fábio Avancini, e o assessor de Relações Internacionais, Renan dos Santos, receberam a visita do cônsul da Argentina em Porto Alegre, Gabriel Alberto Cerveto. O presidente Domingos esteve no Palácio Piratini para acompanhar a cerimônia de posse dos novos secretários do governo estadual. O diretor da Farsul, Laurindo Roberto Nikitiches, representou a federação na cerimônia de posse de Marlon Bastos Pereira na presidência do Sindicato Rural de São Borja. A coordenadora adjunta da Comissão de Mulheres do Agro da Farsul, Carolina Heller Gonzalez, palestrou para produtoras rurais da Regional 5, na sede do Sindicato Rural de São Jerônimo. O presidente Domingos esteve reunido com o secretário-geral de governo, Arthur Lemos, para tratar sobre o fortalecimento dos projetos do agro no estado, com ênfase no IRGA e irrigação. O superintendente da Farsul, Fábio Avancini, e a assessora de desenvolvimento sustentável, Paula Hofmeister, participaram do primeiro Fórum de Faixa de Fronteira, realizado em Caçapava do Sul. A Comissão de Pecuária de Corte da Farsul promoveu reunião online sobre a emissão de gases de efeito estufa em sistemas produtivos, com a apresentação realizada pelo pesquisador da Embrapa, Guilherme Malafaia. O diretor administrativo da Farsul, Francisco Chardon, esteve em Triunfo, representando a Farsul na abertura da colheita da oliva e feira de negócios. Ficamos por aqui. Até a semana que vem. Tá certo, até a semana que vem, né? E agora, 1h, 1 minutinho, a gente tem aí, olha, o tempo tá fechando, a gente tem aí situação de tempestade chegando. Aliás, tem um alerta aí da Defesa Civil de Porto Alegre, né? Está informando que o aviso de chuva intensa evoluiu para alerta agora, com vigência desde o meio-dia desta quinta-feira até às 8 horas da noite dessa sexta-feira. Isso devido à atuação, a gente está vendo nas imagens de satélite, atuação aí de áreas de instabilidade que mantém o tempo instável na região. De acordo com o monitoramento meteorológico, são esperados acumulados de chuva em torno de 80 milímetros, é muita chuva, hein? Nesse período, sendo cerca de 25 milímetros hoje e 55 milímetros amanhã. O intervalo mais crítico está previsto entre o final da noite de hoje e amanhã, né, de sexta-feira, amanhã dessa sexta-feira, ou seja, durante essa madrugada, com possibilidade de chuva de moderada a forte intensidade e, olha só, acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento de até 50 km por hora. O mapa aí, né, de satélite está mostrando essa instabilidade avançando pelo Rio Grande do Sul, com nebulosidade carregada concentrada especialmente no oeste e no sul e também em direção aqui à região metropolitana da capital. E essa configuração confirma o alerta, né, de chuva intensa e também atenção descargas elétricas para as próximas horas, exigindo atenção redobrada nessas áreas de maior risco. Vamos conferir então aí as temperaturas. Olha só. A gente está vendo aí para a tarde desta quinta-feira, máxima em Porto Alegre 25 graus, previsão de tempo instável, também previsão de chuva em Floriano Peixoto, com a máxima que chega a 29 graus, Cerro Branco, chuva, máxima de 26, Segredo, 28 graus com máxima aí com previsão de chuva também, e em São Jerônimo com máxima de 24 e tempo instável na tarde desta quinta-feira. Não tem jeito, né? Ficou aí o tempo firme e agora está chegando a chuva, então cuidado. Repetindo, aí a maior intensidade deve acontecer na noite dessa quinta e na madrugada de sexta-feira.
A gente está vendo imagens de Esteio, que já está também bastante nublado, temperatura por lá em 24, a gente já volta isso aí só. Estamos de volta com a RS em Pauta desta quinta-feira, relembrando aí alerta de tempestade para a noite de hoje e madrugada de sexta-feira. Agora 1h07, temperatura em 26 graus na capital. E a gente segue agora com ela, Ana Hoffman, que já está aqui no telão para conversar com a gente. Ana, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos que acompanham o RS em Pauta. Cláudio, hoje a gente esteve na coletiva de imprensa do nosso prefeito Melo, aqui da capital gaúcha, falando e abordando sobre obras de contenção contra enchente, obras que já foram realizadas e obras que ainda estavam em planejamento para acontecer durante esse ano. Inclusive, algumas delas aí teriam que ter licitações, né, feitas ao governo federal. Só que por conta das projeções dos meteorologistas, não vai dar tempo de fazer essas licitações. E a previsão até que o Exército seja solicitado para fazer essas obras aí, terminar a realização de obras. Algumas delas, inclusive, na zona sul do estado ali, pegando o bairro Cavalhada, começando pelo bairro Cavalhada e também a Serraria e o Guarujá, por conta de construção de diques que gera em torno de 250 milhões. A gente acompanhou a coletiva do prefeito Melo e agora você que está acompanhando a Masper vai poder ouvir um pouquinho o que o prefeito ressaltou aí de importante nessa coletiva. Então, pode rodar. Olha, a cidade está muito mais protegida e as obras imediatas também que nós estamos fazendo de emergência tornam ela mais segura. É um esforço diário, com responsabilidade, com profundidade, e a cidade está segura para enfrentar as chuvas que vão chegar. Então, aqui é uma operação tripartite do ponto de vista da gestão e financeira. Nós temos aqui em torno de 6 bilhões de financiamentos, que boa parte desses recursos eles estão dedicados à drenagem urbana e à proteção de cheias. Nós temos o FUNRIGS, que entra com parte desse recurso, e nós temos o Fundo de Reconstrução do Rio Grande do Sul, que especialmente duas grandes obras, né, conforme demonstrado aqui o Arroio Feijó, que atinge Porto Alegre, né, e também a nossa bacia do Gravataí. Então, é um tripartite, do ponto de vista de gestão e do ponto de vista financeiro, né? Então, esse esforço todo faz com que Porto Alegre tenha um conjunto de investimento que nunca teve nesta área ao longo da sua história. E ele se deu porque ele vem sendo concebido também desde 21, quando me elegi. Essas destinações não eram exatamente para essas áreas, mas na maioria desses investimentos eles foram convertidos no final de 2024, depois que terminou a eleição, muita conversa, muito diálogo em ministérios, com os bancos, e aí saíram esses empréstimos. Então, todos eles, nós temos um escritório comandado pelo Schirmer, a grande execução deles está no DEMAI, mas também está na Secretaria de Obras, então nós vamos entregar uma cidade melhor, mais segura para todos os porto-alegrenses. Acho que toda a cidade, né? Vamos ser justos, né? A Zona Norte requer atenção, o Centro, o 4º Distrito, o Maitá, o Guarujá, Ponta Grossa, o Lami, toda a cidade requer atenção. Então, o prefeito tem que olhar para os 93 bairros e tem que olhar para a proteção de cheias em toda a cidade. É o que nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo até o dia 31 de dezembro, se Deus quiser, com muita força, com muita alegria, com muita responsabilidade. Cláudio, essa foi a palavra do prefeito Melo, tá? Ele garante que a cidade vai estar protegida e também promete entregar o governo em 2028 com uma cidade muito mais pavimentada. Ele até comentou que será Porto Alegre do futuro. Hoje, as bombas, o bombeamento, as casas de bombas têm uma drenagem de 10 milímetros por segundo e ele promete entregar todas elas com 45 milímetros por segundo, uma alta drenagem, né? Mas a gente também conversou na coletiva de imprensa com o diretor do DEMAI. Pode rodar. A maior cheia registrada saiu de 1941 e veio para 2024, elevando praticamente 1 metro o nível de proteção da cidade, o que fez com que o projeto de 2012 fosse ineficiente, ou ineficaz, ou insuficiente. Lembrando também, em todos os cálculos feitos pelo DEMAI e pelas empresas contratadas pelo DEMAI, colocamos uma pitada de segurança nisso,
que é as mudanças climáticas, o aumento do nível do mar. Isso a gente vê em diversas praias, principalmente de Santa Catarina e outros lugares no mundo inteiro. E um terceiro fator, que é o vento sul forte atuante, que faz com que as águas do Guaíba sejam represadas. Todos esses 4 fatores, a enchente de 24, o vento sul, aumento do nível do mar e as mudanças climáticas fazem com que a cota da cidade seja alterada. O sistema ele previa diversos diques a 6 metros, hoje a gente tem previsão de 6,90, 7 metros, dependendo da região. Fez com que a solução da Metroplan hoje se tornasse insuficiente. Com esta detecção, pode-se dizer assim, a gente, DEMAI e Prefeitura de Porto Alegre, propôs ao governo estadual e ao governo federal uma troca de tecnologia, uma troca de concepção desta solução de drenagem e proteção de cheias daquela região. Se pegarmos o mapa, é o quadrilátero formado pela Freeway, pelo dique do Arroio Areia, pelo dique do Sarandi e pela Severo Dúlios. É um quadrilátero formado pelaquela região. Qual é a nossa proposta? É fecharmos as 2 saídas que saem embaixo da Freeway, Arroio Areia do lado esquerdo do mapa, o Arroio Passo das Pedras à direita do mapa e colocássemos ali 2 casas de bomba, fazendo com que a água não entre na cidade. Como não há proteção de cheias de uma cidade, isso obviamente teria impacto em Cachoeirinha, Gravataí e outras cidades, isso tem que ser aprovado, tem que ser analisado tanto pelos técnicos do governo estadual quanto pelos técnicos do governo federal, fazendo com que essa solução tenha uma maturidade administrativa ainda a alguns trâmites. Com a detecção do El Niño, se formando as águas subsuperficiais do Pacífico Norte, Pacífico Equatorial, subindo 1, 2, 3 graus, o possível aumento ainda não confirmado de chuvas no Rio Grande do Sul, na região sul da América do Sul, fez com que a gente propusesse ao governo estadual uma obra emergencial ali, uma obra imediata, fazer com que a gente feche isso imediatamente e coloque numa possível cheia, numa possível aumento das cotas do Gravataí, bombeamentos, pode-se dizer, submersíveis ou imediatos ali naquela região, garantindo que a água não suba para patamares onde teve em 2024. Cláudio, essa foi a palavra, então, do diretor-presidente do DEMAI. A gente acompanhou toda a coletiva e a gente torce que Porto Alegre realmente esteja preparada e segura caso aconteça enchente ou qualquer outro tipo de chuva, como uma enxurrada, por exemplo. Agora, aqui na Carlos Gomes, o tempo está fechando, está nublando, e a gente que tinha dado a previsão do tempo hoje de manhã, para o final do dia vir a chuva, acredito que essa chuva chegue antes ainda, Cláudio, porque tá nublando e o vento também já começou com uma intensidade maior. São essas informações de hoje. Eu volto contigo aí no estúdio. Tá certo. Obrigado, Ana Hoffman, pelas informações ao vivo aqui, né, da capital gaúcha, que já está com o tempo aí fechado. Agora há pouco parece que anoiteceu. Olha aí, ó, centro histórico bastante nublado nesta quinta-feira, repetindo aí alerta de temporais, alerta de tempestades para a noite de quinta e principalmente para a madrugada desta sexta-feira, tá bom? Valeu! Não há, a gente tem as informações para fechar do esporte, confere comigo. A defesa do Inter se atrapalhou completamente e o Atlético saiu na frente com o gol de Cauã Rodrigues. O empate do Inter veio num belo chute, Bruno Henrique. E o gol da vitória foi de Bernabé, que chutou entre o goleiro e a trave. Final, Inter 2-1. El torcedor no puede falar nada. En los últimos 7 jogos perdimos solo 1. José vio que estaba con falta de confianza por el último jogo, sin dúvida. Yo que posso falar para el torcedor que los rivales están afuera. No podemos ser los mismos. Mas el torcedor es paixão, quiere ganar. Pronto, ganamos, salió contento. Tá aí, com as informações do esporte a gente vai ficando por aqui. Uma ótima tarde, se cuide e amanhã, meio-dia, tem mais. Até lá.